Aí, prontinho. Que friaca, hein? Quase que eu tomo um WO hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, quase um WO. Daqui a pouco o pessoal vai chegando, vai saindo da toca. Nossa, e diz que vai ser a semana inteira assim, né? Ave Maria. Já vamos preparar a sopinha. Assim, eu não gosto de frio, mas eu rendo mais no frio. Tendo a fazer mais coisa no frio. Ontem até limpei a casa, tava mais fresco assim, né? Vamos limpar a casa, né? Ô, gente, a gente terminou de falar sobre esse teorema aqui na aula passada. Vocês lembram? Eu estou falando de aplicação de um teorema que eu não sei nem se eu falei. Falei, né? Tá. Eu vou refalar ele, eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque o que que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai pegar alguns exemplos de aplicação de tudo que a gente viu até aqui, antes de fazer os exercícios da apostila, tá? A ideia é pegar algumas situações onde eu use o conceito das energias, né? Potencial, cinética, e relacione essas energias com a questão do trabalho, tá? Então a gente vai dar alguns exemplos que são exemplos de vestibular, situações tipo de exercícios, e depois que a gente fizer isso, a gente vai para a parte da apostila, tá? Então vamos lá. Antes da gente ir para os exemplos, vamos lembrar um pouquinho do teorema que a gente trabalhou na semana passada. Teorema da energia cinética. Tá? A ideia é a seguinte: eu não vou deduzir ele de novo, mas eu vou apresentar o teorema para a gente usar ele a partir das situações. Então imagina que você tem um corpo que tem uma força resultante agindo nele, tá bom? E vamos supor que, por conta dessa força, ele vai fazer um deslocamento do ponto A até o ponto B. Então, a gente sabe que se o corpo vai se deslocar de A para B por conta de uma força resultante, a gente sabe que essa força vai dar para ele uma aceleração, certo? E essa aceleração vai fazer com que a velocidade dele varie, ok? Então, pensa o seguinte: imagina que no ponto A ele tem uma energia cinética. No ponto A, que é dado por mVA ao quadrado dividido por 2. Beleza. Aí ele vai ser arrastado de A para B. Quando ele chegar em B, se ele tem uma aceleração, pessoal, você concorda que ele vai ter uma outra velocidade aqui? Sim? Tá. Se ele vai ter uma outra velocidade, então eu posso dizer que ele tem uma outra energia cinética em B, que é dada por isso aqui, ó. Tá bom? Beleza. Tá. Aí lembra que no começo do assunto a gente aprendeu a calcular trabalho da força. Então, eu quero calcular o trabalho da força que levou o corpo de A até B. Então, o trabalho da força resultante é igual à força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, não é? Tá. Só que o que que a gente provou na aula da semana passada? A gente provou que o trabalho também pode ser calculado de outra maneira. A gente pode calcular o trabalho, claro, pela definição, que é força, deslocamento, cosseno, mas eu também provei que o trabalho também é igual à variação da energia cinética de A até B. Essa foi a prova matemática que a gente teve na semana passada. Tá? O trabalho da força, ele vai ser igual à variação da energia cinética de A até B. Que é a mesma coisa que dizer que o trabalho da força é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá bom? Beleza? Isso aqui é o que a gente usa nos exercícios, tá? Em várias situações. Eu vou mostrar para vocês quando usar, quando não usar, tá? Porque existem alguns problemas aqui, tá? Daqui a pouco a gente discute. Mas eu queria só que a gente refletisse mais uma vez na questão física da coisa. Tentar olhar para a fórmula e entender o que ela significa, né? Quando eu estou falando que o trabalho é a variação da energia do corpo, eu estou dizendo que trabalho é energia.
Porque, veja, se um corpo aumenta a energia, ou seja, se ele variou a energia no sentido de ganhar energia, é porque alguém deu energia para ele. Então, quando você fala que o trabalho de uma força é a variação da energia, você está dizendo que trabalho é essencialmente energia, tá? Agora, não é qualquer tipo de energia. Aí é que está a história. É a variação de qual energia? Da cinética, tá? Ah, mas professor, será que quando a cinética varia, a potencial também não pode variar? Pode. A gente vai ver situações em que pode acontecer isso, tá? Beleza? Então, isso aqui é o teorema da energia cinética. Aí eu vou dar uma dica. Quando você olhar para um exercício de mecânica, você perceber que tem força, massa, você vai ter que calcular a aceleração. A primeira coisa que você vai tentar fazer na prova é resolver por lei de Newton. Então você vai tentar achar uma força resultante, vai tentar decompor um vetor, vai tentar fazer alguma coisa de lei de Newton. Se não der certo, você vai usar isso aqui, tá? Então isso aqui, gente, uma dica. Dica. Pensar nisso quando a resolução não for possível por lei de Newton. Tá? Isso é uma coisa bem técnica. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Quando dá para resolver por lei de Newton e por energia, quando dá para resolver só por energia, tá? Outra coisa, só mais uma. Agora só vamos falando e eu não vou nem escrever isso, tá? Porque vai aparecer lá na frente. Se o trabalho é a variação da energia, quer dizer que. Lembra que a gente discutiu que o trabalho podia ser positivo ou negativo? Tá. Então, se trabalho é a variação da energia, pensa nas duas situações. Se o trabalho é positivo, quer dizer que a variação da energia é positiva. O que significa dizer que a variação de energia cinética é positiva, pessoal? Que ele ganhou energia cinética. Ele deve estar aumentando a velocidade. Entende isso? Agora, às vezes o trabalho é negativo, por exemplo, trabalho de atrito. Se o trabalho é negativo, ele vai provocar uma variação de energia negativa. Isso significa que o corpo está perdendo velocidade. Tudo bem? Beleza? Tá, então vamos começar agora a pensar nas situações. Deixa eu pensar aqui. Tá aqui, ó. Vamos começar com um probleminha bem básico. Problema de queda livre. Problema de queda livre. Imagina o seguinte: eu tenho um corpo que está no repouso, numa certa altura do solo, 45 metros. Abandonei o corpo. Quero saber com que velocidade ele chega aqui. Se aparecesse um problema desse tipo na prova, como que vocês resolveriam, gente? Esse tipo de problema eu consigo resolver de três formas. Eu posso pensar usando a cinemática, calculando o tempo de queda, usando o vovô ateu. Eu posso pensar em leis de Newton, porque veja, quando esse corpo está caindo, que força está agindo nele? Força-peso. Força-peso. E a gente sabe que quando o corpo está sob a ação da sua força-peso, a aceleração dele vale quanto? G. Então você sabe a aceleração do corpo, você resolve usando cinemática. Tudo bem? Ah, lembrando que aqui nós estamos no vácuo, né? Isso aqui é vácuo. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu fizer um V igual a V0 mais AT,
Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Dá para usar Torricelli também, né? Dá para usar Torricelli? Se eu tenho a altura aqui, ó, ΔS igual a V0T. Opa, eu falei Torricelli e comecei a usar o sorvetão. V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes a altura. Ó, tudo bem? Tá aqui. Como a gente sabe a gravidade, a gente sabe a altura, a gente sabe que o cara partiu do repouso, né? A gente sabe que o cara partiu do repouso. Então, a velocidade final do cara é a raiz quadrada de 2GH. Tudo bem? Beleza. Põe o 2 aqui, põe a gravidade aqui, põe a altura aqui, e você acha a velocidade final. Vamos lá. Raiz de 2 vezes 10 vezes a altura, que é 45. 45. Aqui vai dar 450 vezes 2, 900. Deu 30, certo? Beleza até aqui? Bom dia. Tudo bom? Hum? Eu falei para todo mundo demora para levantar da cama hoje. Eu só não demorei muito para levantar da cama porque eu fui dormir ontem às 7h30 da noite, velho. Nossa, dormi muito. Muito, muito, muito. Sabe quando você acorda e tá até com dor nas costas, de tanto dormir? Nossa, eu acordei umas 5 horas da manhã, então eu acordei de boa, vixi. Ó, agora, só que agora eu vou fazer de um outro jeito o problema. De um outro jeito. Outra resolução. Agora, eu vou pensar na energia do sistema. Quando você resolve usando a cinemática, você está usando o parâmetro de velocidade, você conhece a aceleração. Então, isso te permite usar a cinemática, que é uma coisa relativamente simples. Só que agora eu vou pensar na energia desse sistema. Que energia, Danilo? Uai, o corpo ele está aqui, não está? No ponto A. Vamos chamar esse cara aqui de ponto A. Beleza. Qual é a força que leva este cara do ponto A até o ponto B? Porque ele está se deslocando. Ele não só está se deslocando, como ele está acelerando. Então existe uma força resultante. Quem é ela? É o peso. É o peso. Tudo bem? Ah, então o peso. Olha como eu posso pensar. O peso ele vai levar o corpo de A para B. O peso vai levar o corpo de A para B. Só que então, se o peso vai levar o corpo de A para B, você concorda que ele vai fazer um trabalho? Vai. E se ele vai fazer um trabalho, o que esse trabalho vai fazer com a energia cinética? Vai variar. Então, eu vou aplicar o teorema da energia cinética. Eu vou dizer o seguinte, olha, o trabalho da força-peso é igual à energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Aqui. Tudo bem? Vocês lembram como que calcula o trabalho do peso? MGH? Aqui. Eu vou colocar aqui MGH. Ah, peraí. Eu lembro que na aula tinha possibilidade de ser MGH positivo ou MGH negativo para o trabalho do peso. Quando que é quando? Quando que é quando é boa, né? Quando que o trabalho do peso é positivo? Caindo. Quando que o trabalho do peso é negativo? Subindo. Por quê? Por causa de ele estar a favor ou contra o deslocamento. Ou acelerando ou desacelerando. O trabalho do peso aqui não vai acelerar o cara para baixo? Então, MGH igual energia cinética final menos. Ô, gente,
Qual que é a energia cinética do corpo lá em cima? Zero. Por quê? Porque ele está no repouso. Está parado. Deu para entender? Tá? Beleza. MGH. Ai, mas eu não tenho a massa. Calma. Olha o que eu fiz. Eu abri MGH, beleza? E fiz igual a mv ao quadrado dividido por 2. Ó, cancela a massa. Cancela a massa. Passa o 2 multiplicando GH. Passa o 2 multiplicando GH. 2GH igual a VB ao quadrado. Ali, ó. Aí, como eu quero calcular a velocidade, eu faço que VB é igual a raiz quadrada de 2GH. Olha onde nós chegamos. Absolutamente no mesmo lugar. Por duas formas diferentes. Eu quero que vocês percebam o seguinte, gente: aplicar duas formas diferentes no mesmo exercício, primeiro, não é inútil, tá? Por quê? Ele te permite enxergar o sistema de duas maneiras diferentes. Quando a gente está estudando o sistema lá na cinemática, a gente só está preocupado em calcular a velocidade do cara. Aqui é uma explicação um pouquinho mais física, entende o que eu estou dizendo? Mais profunda. A gente está tentando explicar o sistema em termos de energia. A gente está dizendo que qualquer variação de energia cinética dentro de um sistema é resultado de um trabalho. Qual é a vantagem de você saber isso? É que tem certos exercícios que você só resolve assim, tá? Os exercícios de cinemática, obviamente, você vai resolver por cinemática. Agora, quando você estiver tentando resolver um exercício por cinemática, por lei de Newton e está travando, uma dica é falar, opa, esquece isso aqui um pouco, vamos pensar em trabalho, vamos tentar olhar para o exercício pensando na energia, tá? Eu vou mostrar algumas outras situações aqui. Ô, gente, eu posso dizer que esse sistema é conservativo? Sim ou não? Sim. Por que que ele é... qual é a característica de um sistema conservativo? Que ele não tenha forças dissipativas, ele não tenha forças que tirem energia do sistema. Ah, mas como que você sabe que não tem força que não tira ele que tira? Porque está no vácuo, gente. Se você está falando de uma queda, a única coisa que vai tirar energia ali é o quê? É o atrito, tá? Então, eu posso dizer que a queda livre, também posso dizer que o arremesso vertical, também posso dizer que o arremesso balístico, todos esses carinhas são conservativos, tá? Saúde. Ou seja, eu posso, a partir do momento que o cara falou que o sistema está no vácuo, a partir do momento que o cara falou que o sistema está no vácuo, eu posso dizer que ele é conservativo. Se ele é conservativo, eu posso pensar que em qualquer ponto a energia é a mesma. Tudo bem? Quer ver uma aplicação legal para a gente usar a ideia de conservativo? Eu posso calcular a velocidade dele em qualquer ponto da trajetória. Por exemplo, quer ver uma situação? Ainda na queda livre.
Escolhi um valor aleatório aqui, tá, gente? Ó, qual a velocidade do corpo após percorrer 39 metros? Ele estava caindo numa altura de 45, né? Beleza. Eu quero saber qual que era a velocidade dele quando faltavam 6 metros para ele bater no chão, né? De 39 para 45. Então, como é que você pode resolver esse problema por energia, né? Vamos pensar agora só na forma de energia. Bom, eu vou pensar o seguinte, eu vou imaginar o sistema, tá? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, só que agora eu quero ele aqui, ó, no ponto C. Esse ponto C é o ponto que fez ele percorrer 39 metros. Tá bom? Beleza. Se o sistema é conservativo, eu posso dizer que a energia do corpo em A tem que ser igual à energia do corpo em C. Certo? Porque, como o Matheus falou, não tem nenhuma força que está tirando a energia dele aqui. Não tem nenhuma dissipação de energia. Então, eu vou dizer, ó, que a energia no ponto A é igual à energia no ponto C. Tá bom? Só que vamos lá. Qual é a situação do corpo no ponto A? No ponto A, o corpo está numa altura de 45 metros e ele está em repouso, não é? Então, ó, ele tem uma energia potencial no ponto A, mais uma energia cinética no ponto A, que a gente sabe que isso aqui vale zero. Tá? Eu estou colocando aqui para a gente lembrar que, independente disso, você tem que pensar na energia cinética do corpo. Tá? Então ele está parado. Agora, vai lá no ponto C. Quando ele chegar no ponto C, ele não está no chão exatamente ainda. Ele não está no chão. Ele está a 6 metros do chão. Então ele ainda tem uma energia potencial. E ele também tem uma energia cinética. Ó, tá? Quando você diz que isso é igual a isso, você está dizendo que o sistema é conservativo. É essa coisinha aqui que garante que o sistema é conservativo. Beleza, agora eu vou abrir. Onde está a incógnita que eu quero, gente? Está dentro da onde? Dentro da cinética do C, né? Uhum. Ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Agora eu vou abrir. Isso aqui é zero. Energia potencial de A, MGHA, igual. Energia potencial em C, MGHC, mais MVC quadrado sobre 2. Tá vendo? E agora, gente? O que a gente faz aqui? Dá para cortar as massas? Dá, né? Mesmo com esse mais dá, porque tem em todo lugar aqui, né? Então, corta, corta, corta. Tá bom? Agora eu vou fazer a conta. Agora eu vou fazer a conta. GHA. O G vale 10. Quanto que é a altura lá em cima, gente? 45, né? Eu estou usando a mesma altura do outro lá, tá? Então fica 450 igual. GHC. Quando ele está na altura C, ele está a 6 metros do chão. Então fica 6 vezes G, que é 10. Então vai dar 60. Igual a VC ao quadrado dividido por 2. Hã? Ah, é. Não, não, aqui é menos. Eu queria passar para cá direto já, desculpa, gente. Eu fiz uma cagada aqui, ó. Eu já vou passar esse 60 para lá, então ficou 450 menos 60, que dá 390, né? 390 vezes 2 dá VC ao quadrado da raiz quadrada
de 780. Eu acho que é isso, tá? Aqui vai dar 390. 390, eu vou passar o 2 multiplicando, vai dar 780. Deixa na raiz assim. Tira só esse quadrado daqui, né? Tá? Beleza? Também dá para fazer por cinemática, tá? Só que agora eu vou colocar um probleminha aqui, já um pouquinho mais complexo, tá? O problema que eu vou colocar aqui é um problema que, se a gente não pensar na energia, a gente não resolve ele, tá? É um problema até meio famoso. Outro exemplo. Lembra do Globo da Morte? Oh, ele voltou. Só que agora ele voltou junto com a montanha-russa. Então o negócio é o seguinte: imagina que você tem uma pista que ela faz isso aqui, ó. Tipo um Hot Wheels, tá ligado? O corpo, ele tá aqui, aqui, tá bom? E eu quero que esse corpo faça a descida, faça o loop e vá embora, tá? Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto B. E aqui é o ponto A, ok? O meu desenho está fora de escala, tá, gente? Eu não estou dizendo que seja que a altura é maior ou menor que o loop. A gente vai, vamos, inclusive é isso que a gente vai querer descobrir, tá? Beleza. Esse loop aqui, ó, ele está sendo feito numa esfera que tem um raio. Ela tem um raio, essa esfera. Deixa eu pensar num raio aqui. Acho que um derremetrinho, tá bom? Pode ser? Derremetro? Vamos ver se dá. Tomara que dê conta exata. Eu sempre fico torcendo para dar conta exata. Então, o raio da circunferência é de 10 metros. Tudo bem? E aí é o seguinte: qual é a altura que eu tenho que erguer esse corpo, considerando que o meu sistema é conservativo, tá? Qual que é o valor dessa altura para que eu consiga fazer o loop sem o risco de cair? Calcule HA, para que o loop seja possível. Tá aqui. Ficou claro como que é a ideia do negócio? E ó, detalhe, o cara não deu nada. Só o raio da curva. Não deu a massa. Ó, uma coisa que eu quero que vocês percebam. Olha para esse exercício que a gente fez aqui. É um exercício que a gente resolveu ele usando a metodologia da conservação da energia, não é? Vocês perceberam que em dado momento a gente cortou as massas? Gente, põe na tua cabeça uma coisa. Quando você resolve um exercício por energia, muitas vezes o cara não dá a massa porque você vai cancelar. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque é muito comum a gente ver um exercício de mecânica e ficar esperando ver a massa para calcular uma lei de Newton, alguma coisa. Cuidado, porque se o exercício não te deu a massa, não fica apavorado. Tá, meu Deus, ele não deu a massa, como assim? Calma, porque deve ter uma resolução onde você cancela as coisas, tá? E aí, cara, ó, é bem foda essa questão, tá? Primeiro, a gente precisa estabelecer o seguinte:
Como é que eu devo pensar nisso? Como que eu devo pensar nessa situação? O que que pode fazer esse cara chegar aqui e cair? Pensa nisso. Ele vai dar um loop, não é? O que que pode fazer ele chegar aqui e cair ou não? Ele não atingir a velocidade limite. Lembra na aula de força centrípeta que a gente discutiu que em problemas de loop existe uma velocidade limite aqui. Se você chegar aqui muito devagar, você despenca. Tudo bem? Tá. Agora vamos pensar outra coisa. O que que vai dar velocidade para ele aqui, maior ou menor? Que fator desse sistema pode fazer com que ele chegue aqui mais rápido ou mais devagar? A altura do bagulho. A ideia é a seguinte: se eu colocar aqui ele a uma certa altura, agora aí entra a questão da energia no raciocínio, gente. Ó, quanto mais alto está o corpo, mais energia ele tem. Se o sistema é conservativo, o que que eu espero que aconteça com essa energia? Que ela vire cinética. Então, seria interessante a gente tentar descobrir com que velocidade ele tem que vir para cá. Qual que é essa velocidade? Porque aí eu faço um problema meio que parecido com esse aqui, ó. Eu vou dizer que a energia do corpo aqui tem que ser igual à energia do corpo aqui. Quer ver, ó? Se o meu sistema é conservativo, eu posso dizer que a energia do corpo em A tem que ser igual à energia do corpo em B. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Quem é a energia do corpo em A? Se o exercício, por exemplo, supõe que normalmente ele faz isso, tá? Ele está em repouso. Ele está em repouso, tá? Então, no ponto A, ele tem energia potencial mais cinética igual. Aí no ponto B. No ponto B. No ponto B, ele vai ter o que ali? Quando ele chegar aqui em cima, pessoal? Ele vai ter cinética, claro, porque ele vai ter uma velocidade. Mas ele também vai ter potencial. Porque ali em cima, gente, ele está numa certa altura do chão. Ele está numa certa altura do chão. Tá? Então ele tem uma potencial. Mais energia cinética. Em B. Tá bom? Vocês estão. Ó, agora imagina só uma coisa. Não escreve, só imagina. A hora que você abrir essas quatro coisas aqui, o que, que vai aparecer em comum? A massa. Então não se assusta. Onde está a incógnita que eu quero? Ela está aqui dentro. Eu quero a velocidade. Aliás, eu quero isso aqui, ó. Tá? Beleza? Agora, temos um problema. Aí é que está o problema. Não tem muito sentido eu abrir aqui ainda, por quê? Porque eu não sei qual é a velocidade que o corpo tem que ter aqui. Enquanto eu não calcular a velocidade que o corpo tem que ter aqui, eu não consigo abrir essa conta, pessoal. Nem vale a pena abrir aqui. Precisamos achar. Vamos lá, ó, vou escrever aqui, ó. Precisamos calcular VB, tá? Aí entra o problema de lei de Newton. Como que eu calculo o VB? Quando o corpo chegar no ponto mais alto da trajetória, aqui, ó, nesse ponto mais alto, ele vai ter duas forças agindo nele. Ele vai ter duas forças agindo nele. Ele vai ter própria força peso, uniteza, e uma força normal, porque vamos lá, mais uma vez. Quando o corpo chega no ponto mais alto aqui, como ele está andando, ele tende a empurrar o teto para cima. Por ação e reação,
Quando o teto é empurrado para cima, ele empurra o menininho para baixo. Tudo bem? Beleza? Tá. E agora? Agora eu lembro que existe, para o corpo fazer uma trajetória circular, tem que sempre existir nele atuando uma centrípeta. Nesse caso, a força centrípeta tem que ser o peso mais a normal. Porém, contudo, todavia, na situação limite, a normal é zero. Ele foi numa velocidade tão limite que por uma fração de segundo ele desgruda do teto. Mas mesmo assim ele consegue fazer a curva, porque existe uma força atuando nele como centrípeta. Então ele vai. Tá? A gente já calculou a velocidade aqui uma vez. Qual é a velocidade para o corpo fazer essa curva? Raiz quadrada de GR. Se você abrir isso aqui, ó, mv quadrado sobre r igual a mg, isola v quadrado, dá isso aqui. A gente viu isso na aula de lei de Newton. Tá? Quanto que dá essa velocidade? Bom, se g é 10 e o raio é 10, então a velocidade aqui tem que dar 10 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele tem que ter lá em cima. Se ele chegar ali em cima com uma velocidade menor que essa, ele cai. Maior, tudo bem, mas menor que essa, ele cai. Tá? Viu como a questão é bem mais foda? É outro tipo de questão. Aí o que eu faço com essa velocidade? Agora eu venho com ela para cá. Ó. Agora eu venho com ela para cá. Porque agora, tendo essa velocidade, eu consigo abrir a conta e, de fato, olhar para a minha altura aqui. Ó. Tá bom? Então, agora, voltando à expressão da conservação. mgha e mais. A energia cinética aqui é zero. Ó. Aqui vai dar. Energia potencial em B. mghb mais mvb ao quadrado sobre 2. Quem for fazer GD, cuidado com essas questões, tá? GD, eles pegam umas questões bem foda de física. Beleza, agora eu corto aqui. Massa, 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 tchau. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Vocês viram que chegou na mesma coisa, né? Ó, a gente chegou exatamente no mesmo ponto aqui. Só que numa situação muito mais elaborada, muito mais complicada. Então aqui fica 10 vezes H, 10HA, igual GHB. Ô, gente, quando ele chegar aqui, qual que vai ser a altura dele em relação ao solo? 2 R's. Vai ser o diâmetro da circunferência. 20. Então aqui é 20 e aqui é 10. Então vai dar 200 mais VB ao quadrado sobre 2. Ah, não, já pode colocar o VB ao quadrado, né? Desculpa. Oi, porque ele está em repouso. Ele está em repouso, então ele não tem energia cinética. Tá? A velocidade é zero. Aqui vai dar quanto, gente? 50, isso. 50. 50. Então a altura vai dar 250 sobre 10, que dá 25 metros. Tá? Por exemplo, o cara podia ser muito filho da puta. Ele podia falar assim: das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a relação entre a altura mínima e o diâmetro. Você ia ter que fazer toda essa conta e ainda dividir pelo 20.
Vocês perceberam que ele tem que estar mais alto que a própria circunferência? Porque ó, a circunferência, ela mede quanto? 20. Ele tem que estar uma altura maior que a circunferência. Por que que ele tem que estar uma altura maior que a circunferência, fisicamente falando? Porque é o seguinte, quando ele chegar aqui, ó, ele tem que ter as duas energias. As duas. A cinética e a potencial. Então, se ele tivesse solto da mesma altura da circunferência aqui, com que velocidade ele chegaria aqui? Puta, essa é boa. Se ele tivesse sido solto daqui a 20 metros, ó, com que velocidade ele chegaria aqui? Zero. Por quê? É assim que o Enem pergunta esse assunto, né? É completamente diferente. Falou, ó, se eu soltar ele de 20 metros, por que que ele chega aqui com altura zero? Porque, uai, se ele tinha velocidade zero aqui a 20 metros, a energia dele era potencial. Quando ele foi descendo, essa energia potencial começou a virar o quê? Quando ele chegou aqui, ó, ele só tinha cinética. Agora ele foi perdendo cinética e foi assumindo potencial. Se ele tiver na mesma altura aqui, ó, ele tem que ter a mesma potencial. Para ele ter a mesma potencial aqui, a cinética teria que ser quanto? Zero. Então, de fato, ele tem que ser solto a uma altura maior para conseguir fazer a curva, tá? Isso é um bom exercício para você produzir um texto de 10 linhas sabendo se você sabe explicar isso. Estuda assim, menos exercício e mais escritas. Pega isso e faz um parágrafo, do mesmo jeito que você faz na redação da Priscila. Faz um parágrafo sabendo se você consegue explicar isso. Por que que a altura tem que ser maior? Por que que se a altura for igual aqui, ele chega parado? Tá? Você precisa ter, principalmente para quem vai fazer o Enem, pessoal, é muito importante você ter essa clareza conceitual, tá? Porque dificilmente o Enem vai cobrar isso, mas ele vai cobrar o fenômeno, mas ele cobra de uma outra perspectiva, tá? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos lá. Pronto. Então vamos lá. Imagina a situação, ó. É um sistema de tipo um gatilho que vai arremessar um projétil. Esse projétil, esse bloquinho, ele vai subir para uma plataforma. Tudo isso aqui sem atrito, tá? Tudo isso aqui sem atrito. Essa plataforma, ela tem uma altura. H igual a 10 metros, tá? Eu quero que esse carinha, ele chegue aqui com uma velocidade v igual a 10 metros por segundo. E para fazer o sistema de propulsão dele, eu estou usando um sisteminha de mola, tá?
esse sistema de mola tem uma mola que tem uma constante elástica, tá aqui a constante elástica da mola, e o sistema está parado aqui. E a mola, ela está com uma deformação, um ΔL. Então, imagina o seguinte, a mola tem um comprimento original, sei lá. Aí, para eu conseguir fazer lançamento do corpo, eu vou ter que apertar a mola. Apertei a mola. E aí eu fiz um ΔL para ela. Tá bom? Qual é o ΔL? Essa é a pergunta. Calcule o ΔL. Tá? A massa do corpo, eu vou colocar a massa aqui. 1 quilograma. Tá? Sistema sem atrito, tá? Sistema sem atrito. E aí? Bom, vamos pensar na energia do sistema, né? Se o sistema é conservativo, a energia dele é constante. Uma coisa que a gente já percebeu, isso ajuda você, se você pensar nisso com frequência, isso te ajuda. Dizer que o sistema é conservativo tá além de dizer que a energia é constante. Ok, tá tudo certo, mas pensa que sistemas conservativos, a energia pode trocar de forma. Isso é mais importante também. Por exemplo, quando eu comprimi a mola aqui, para comprimir essa mola, eu gastei energia, não gastei? Ela está armazenada na mola. Tá. Na hora que eu solto a mola, essa energia se transforma em cinética. O corpo vai, voa. Aí, quando ele chega nesse ponto aqui, ele começa a transformar a energia cinética em potencial. Deu para entender? Tá havendo uma transformação. Então, assim, se eu perguntar para você assim, como é que está a energia do corpo aqui? Potencial. Como é que está a energia do corpo aqui, ó, antes de subir a ladeira? Cinética. Como é que está a energia do corpo aqui? Potencial e cinética, porque tem velocidade, ó. Agora, se você pegar o total aqui, o total aqui e o total aqui, ele é o mesmo, justamente porque o sistema é conservativo, tá? Quando eu falo total, é a energia mecânica do corpo, mecânica, mecânica. Desculpa. Ah, e aí, o que eu faço então? Olha, eu posso igualar a energia aqui com a energia aqui, ó. E você não precisa pensar no intermediário, tá, gente? Eu só quis colocar o ponto aqui para que vocês percebam que antes dela virar potencial, ela já tinha virado cinética aqui. Então, ó, eu posso chamar esse ponto de ponto A, ou estado A, né? E agora aqui é o ponto B, estado B. Então, a energia do ponto A é igual à energia do sistema no ponto B. Lembrando que o meu sistema é o bloquinho, tá, gente? Quando eu falo sistema, sistema é o bloquinho. A energia do bloquinho no ponto A é igual à energia do bloquinho no ponto B. Só que exatamente no ponto a energia do bloquinho ela está na forma de K delta L quadrado sobre 2. Ó, aqui eu já estou pulando aquela passagem de ficar escrevendo tudo. E isso aqui é a fórmula da energia potencial elástica, né? Elástica. Kx quadrado sobre 2. Tá? Hã? Não, tudo bem? Isso é igual a lá em cima agora. Lá o corpo tem altura, portanto ele tem mgh, e ele também tem velocidade, portanto ele tem mv quadrado sobre 2. Vocês percebem que nesse contexto, pessoal, eu não consigo cancelar a massa, tá?
Porque tem uma das energias aqui que não tem a massa. Então, nesse caso, ó, o cara deu a massa para mim, tá bom? Agora é substituir e torcer para que dê uma conta exata. Como o delta L está ao quadrado, eu vou acabar tirando a raiz quadrada dele, né? Vocês já viram. Então vamos lá. K delta L ao quadrado sobre 2 vai ficar 50 vezes delta L ao quadrado sobre 2 é igual a mGHB. Gente, massa 1, gravidade 10, altura 10. Então vai dar 100. 100 mais energia cinética, pessoal. mv ao quadrado sobre 2. Lá em cima, de acordo com o que o exercício pediu, eu quero que a velocidade dele seja 10. Então, se ele está com a velocidade 10 ali, a energia cinética vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 100, dividido por 2, vai dar 50. 50. Aqui, tá bom? Se 100 mais 50 vai dar 150, eu vou passar o 2 multiplicando, vai dar 300. Então, 50 delta L ao quadrado igual a 300. Delta L ao quadrado dá 300 sobre 50. Delta L vai dar raiz quadrada de 6. O quê? Metros, né? Raiz quadrada de 6 vai dar 2 e pouquinho. 2,2, 2,3, alguma coisa do tipo, tá? Então, a deformação que você precisa fazer aqui é de aproximadamente 2 e pouco, tá? O que que acontece se eu deformar menos do que aquilo? Ele chega lá em cima? Se eu deformar menos do que aquilo, ele chega lá em cima? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o que que pode acontecer? Ele pode chegar aqui com uma velocidade menor, ele pode chegar aqui em repouso, ou ele pode não conseguir chegar. Então, o exercício também podia ir nessa brincadeira, tipo assim, qual deve ser a menor deformação para que o corpo consiga subir sem ter energia cinética? Aí, gente, o que vai variar são as modalidades que você tem aqui, tá bom? Ah, eu quero que ele tenha velocidade aqui. Ah, se ele quer ter velocidade aqui, você tem que ter a potencial mais a cinética, tá bom? Fala. Você ia fazer o seguinte, se você quisesse, ó, vou explicar aqui. Se você quisesse considerar a cinética aqui, o que que você faria? Você primeiro fala que a potencial aqui vai virar cinética aqui, aí você iguala, aí depois você vem daqui para cá, tá? Fabrício, você tinha alguma coisa para perguntar? Já? Já respondi? Tá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos botar um atritinho? Vamos botar um atritinho. Esse exemplo agora, pessoal, vai ser, eu vou colocar aqui, ó, sistema com atrito, tá? Vamos colocar um aqui.
Então imagina agora o seguinte, um sistema, tipo uma montanha-russa, que tem um sistema de freios baseado em atrito, tá? Então qual que é a ideia? O carrinho vem descendo aqui, ele tá com repouso, tá? Ele podia ou não estar com repouso, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Se tiver em repouso, não tem energia cinética. Se tiver com velocidade, tem energia cinética. Então vamos colocar uma velocidade, vai, foda-se. A gente viveu fazendo com repouso, né? Vamos colocar uma velocidade de 5 metros por segundo, tá? Então ele chega ali com velocidade de 5 metros por segundo e vai descer. O que que acontece? Vamos considerar que na descida não tem atrito. Aqui é sem atrito, tá? Ele vai descendo, descendo, descendo. Quando chega no ponto A, o sistema de atrito entre o trilho e o carrinho começa a entrar em ação, de tal maneira que o carrinho tem que parar aqui. Tem aqui um pare. Tudo bem? Beleza? Tá aí. A pergunta é a seguinte: qual deve ser o comprimento dessa pista para o carrinho conseguir parar? Qual deve ser o menor comprimento da pista para que o carrinho consiga parar com segurança? Vou ficar desse lado, o pessoal de casa enxergar também. Dá para ver? Dá, né? Acho que é melhor você ficar desse lado aqui. Melhor, né? Aqui. Tá bom? Pensa aí. Esse já é um pouco mais complicadinho, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar em sistema conservativo, propriamente dito, só até aqui, né? Só até aqui. Então, você poderia começar, a gente poderia começar pensando o seguinte, ó. Aqui em cima, ele tem uma energia cinética inicial mais uma energia potencial inicial, certo? Que a gente calcula a qualquer momento, tá? A gente calcula a qualquer momento, a gente tem... Ah, eu não dei a massa, né? Vamos colocar a massinha dele aqui. 1 quilograma, tá? Coloquei. Não, se precisar a gente cancela, tá? É, a altura eu também calcularia aqui. Quando o corpo chegar aqui, toda essa energia virou o quê? Cinética. Beleza, tá bom. Aí, quando ele entra na região AB, o que que acontece com ele, gente? Pensa no corpo deslocando de A até B. Nesse deslocamento de A até B, quais são as forças que estão atuando no corpo? O corpo está vindo por aqui, ó. Ele está vindo da esquerda para a direita. Quando ele entrar na superfície com atrito, quando ele entrar na superfície com atrito, ele vai ter o peso, que não faz trabalho nele, porque ele está andando de A para B, né? Ele vai ter a normal também, que também não faz atrito, não faz atrito. Ele vai ter a normal, que também não faz trabalho, mas ele vai ter um atrito. Ele vai ter um atrito. E o atrito é quem tira energia do corpo. Então veja, o corpo ele tá cuidado para não se iludir. Esse corpo está andando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. É o atrito que está para a esquerda. Tá bom? Então, o que que esse atrito está fazendo com o corpo? Tirando energia dele. Tirando energia dele. Tá? Quando ele chega aqui no ponto B, acabou a energia do corpo. Ele para. Então, olha só o que eu vou pensar nesse caso, gente. No sistema de A para B, no sistema de A para B,
Quem está fazendo o trabalho é o atrito. Então, eu vou dizer que o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética de A até B. Tudo bem? Professor, mas eu não entendi ainda onde que vai aparecer o ΔS para calcular. Lembra quando a gente abre a fórmula do trabalho? Trabalho não é força vezes deslocamento. Deslocamento. Então, na medida em que o atrito vai atuando aqui, ó, nesse deslocamento, ele vai fazendo um trabalho. Então, a hora que eu abrir essa parte aqui, ó, eu vou achar o deslocamento aqui, tá? O que que eu preciso agora fazer? Calcular essa variação da energia cinética de A até B. Vamos desenvolver um pouquinho mais. O trabalho do FAT é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Onde o final e o inicial seria o B e o A, né? Ó, dá uma olhada. Com calma, hein? Oi. Eu quero que ele consiga parar. É o exercício que dá isso. Não tem como fazer o exercício. Porque ele pode te dar velocidade ou não. Ele fala, olha, eu quero que a velocidade dele seja 10, ele tem que te dar alguma velocidade ali, tá? E agora, gente? Bom, como ele tem que parar aqui, ó, como ele tem que parar aqui, então isso aqui vai embora. Tchau. Olha o que já apareceu legalzinho. Trabalho é igual a menos a variação da energia. O que esse menos está querendo dizer? Que está tirando. Que está tirando. Gente, quanto vale a energia cinética do corpo no ponto A? Quanto? Ela tem que valer a que está aqui em cima, não tem, ó? Por que ela tem que valer a que está aqui em cima? Porque na descida, o sistema é conservativo. Então, tipo assim, ele pegou toda a energia que ele tinha aqui, ó. Tá vendo essa energia? Ele tinha toda essa energia aqui, ele transformou em cinética aqui, ó. Então, esta energia aqui, ó, ela foi toda convertida em cinética. Ó, tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer. Vem cá. Tá vendo onde está escrito aqui energia cinética A? Eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui. Vai ficar assim, ó. Trabalho do FAT igual a zero menos EPI mais ECI. Deixa eu ver se dá para ver daqui. Isso. Agora vamos abrir tudo, tá, gente? Bora, bora. Bom, isso aqui eu sei calcular, isso aqui eu também sei calcular. Eu tenho a massa, eu tenho a velocidade, tá? Beleza. Vamos abrir o trabalho do FAT? Trabalho de uma força. É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ó, abriu, ó. É aqui que está o ΔS, ó. Agora eu vou fazer aqui. Igual a menos mv quadrado sobre 2 menos mgh. Presta atenção aqui, ó, gente. Esse menos, ele veio tanto para cinética como para potencial. Até que eu fiz ao contrário, né? Espera aí. É a mesma coisa, mas é só para ficar organizado. Ó,
Então, esse menos, ele acabou entrando aqui para dentro, ó. Tá? Agora, é substituir. Quanto vale o cosseno de 180? Menos um. Menos um. Então, esse menos, na verdade, ele podia cancelar com esses menos daqui, ó. Então, essa conta, ela fica assim. Pat vezes delta S igual MGHI mais... Eu vou esperar vocês observarem com calma aqui, porque o sinal mudou, ó. Aqui, ó. Aqui tinha um menos um, não tinha? Tinha um menos um. Eu cortei com esses daqui, menos, menos, menos. Então ficou tudo mais. Fala. Uai, o deslocamento não tá para a direita e o corpo e o fat não tá para a esquerda? Hã? Não, é o único atrito que o único trabalho que eu tô calculando é do atrito. O peso não faz trabalho, nem é normal, mas o atrito ele faz, tá? Vamos lá. Eu vou fazer de novo, ó, que eu acho que fica mais fácil. Então você tem aqui, ó, trabalho é igual a menos isso aqui, não é? Tá. Então fica fat, opa, peraí. Fat vezes delta S vezes cosseno de 180 igual a menos EPI mais EPCI. Isso aqui não é menos 1. Então eu tenho que menos FAT vezes delta S igual a menos EPI mais ECI. Tá? Se menos FAT delta S é igual a menos EPI mais ECI, então eu posso tirar os menos da parada. Então eu tenho isso, ó. FAT, alô? Minha microfonia, né? Vezes delta S igual a EPI mais ECI. Aqui, tá bom? Acho que se a mecânica tem um fundo do poço, esse aqui é ele, tá, gente? Tá? Isso aqui já é bem complexo mesmo. E até na matemática dele demora para desenvolver, né? Hum? Por enquanto, não. Por enquanto. Em agosto a gente conversa de novo. Porque em agosto isso vai acontecer dentro do campo elétrico, né? E aí, por que que fica mais foda no campo elétrico? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente já está mais cansado. E segundo, porque no campo elétrico tem coisa positiva e negativa andando. Porque, por exemplo, quando você joga um corpo no campo gravitacional, você sabe que ele sempre vai para onde? Para baixo. No campo elétrico não é assim. Então, no campo elétrico ele tem uma parte de teoria mais chata. Mas, assim, de matemática, isso aqui realmente é o fundo do poço. Tá? Bom, vamos lá, vamos olhar para ele. Eu quero achar isso aqui, né? Eu sei quanto vale o FAT? Não sei. Ele não me deu, mas eu sei calcular. Porque ele me deu o coeficiente de atrito. Vocês lembram como que calcula FAT, gente? Mi vezes a normal vezes delta S igual a EPI mais ECI. Ó, mi vezes a normal. Ô, gente, nesse caso a normal é igual ao peso. O corpo está se deslocando por uma trajetória horizontal. Peso normal, não tem nenhuma outra força vertical agindo nele. Então, nesse lugar aqui, eu vou botar mg. E agora eu vou abrir a última vez antes de substituir. Agora eu vou abrir a última vez, ó. Vai ficar assim, μmg vezes delta S igual a mghi mais mvi ao quadrado sobre 2.
E aí, aquela história, né, gente? Não tem como ser mais simples do que isso. Assim, o que que normalmente as pessoas fazem quando estão fazendo esse exercício é que você já vai substituindo direto. Mas o raciocínio é esse aqui. Aí, ó, eu posso cortar as massas, tá? Eu não vou cortar massa, porque a massa vale 1 também, foda-se, né? Então vamos lá, ó. Mi mg delta S. Quanto que dá mi mg? O m vale 1, o g vale 10 e o mi vale 0,4. Então isso aqui dá 4. 4 delta S igual a mghi. 1 vezes 10 vezes hi. Quanto que vai h? 20, né? Então vai dar 200 mais massa 1. Lá em cima, o corpinho tinha quantos de velocidade? 5. Então fica 5 ao quadrado. 25. 25 dividido por 2, 12,5. Então o delta S, ele vai ser 212,5 dividido por 4. Eu consegui deixar o negócio pior, né? Parabéns. Aqui vai dar 53,25. Hã? Vezes 123. 53,125. Tá aí. Então, quer dizer, para o carrinho parar, conseguir parar sem problemas, a plataforma, né, o comprimento da plataforma tem que ser de aproximadamente 53 metros aqui. Tá? Tranquilo? Tranquilo não é, né? Vamos. Agora a gente vai fazer os da apostila, tá bom? A primeira parte dos exercícios, pessoal, deve estar na página 69. Isso. São duas partes, tá? A parte da página 69 e depois tem a página 70. A gente não chegou a fazer nem o primeiro, né, gente? Eu achei que a gente tivesse feito já. Vai ser bom a gente fazer esses primeiros exercícios, até porque eles são, primeiro, um pouquinho mais fáceis do que o da segunda lista, e eles também vão recordar, vão ajudar a gente a recordar um pouquinho o começo do assunto, que é a parte de trabalho, tá? Parte, página 69. Aqui só tem exercício de trabalho ainda, não tem de energia, tá? Ou se tiver, acho que é só um. Isso tá estranho. Questão número 1. Ele fala o seguinte na 1, gente. Calcule o trabalho da força constante de intensidade 10 newtons num deslocamento de 2 metros nos casos indicados. Observe o que existe de diferente nos casos indicados, pessoal. Só a direção da força. No item A, o cara está fazendo um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Tá? Ele vai deslocar o corpo de um ponto a outro e ele vai usar uma força que está fazendo 60 graus com o deslocamento do corpo. Já no item B, eu quero fazer primeiro umas perguntas, tá? Antes da gente fazer as contas. Já no item B, pessoal,
O cara está aplicando a força na mesma direção e sentido do deslocamento. O que isso diferencia, gente, do ponto de vista físico? O que faz diferença você fazer um trabalho com uma força 60 graus e um trabalho com uma força 0 graus? Isso influencia no próprio valor do trabalho, né? Onde que o corpo está ganhando mais energia? No B. No item C, ele pegou o corpo, está deslocando o corpo na horizontal, só que a força está sendo aplicada na vertical. Gente, se uma força é aplicada em um eixo diferente do deslocamento, ela não vai acelerar o corpo. Guarda a seguinte frase, gente. Se a força está no eixo Y, ela só acelera no eixo Y. Se a força está no eixo X, ela só acelera no eixo X. Então veja, o corpo ele está no eixo X. A força está no eixo Y. Essa força não vai acelerar o corpo. Ou seja, ela não vai fazer trabalho, né? Ela não vai variar a energia cinética do corpo, ela não vai fazer trabalho. E a última força, essa é a D, né? Cabeção, botei C, eu pulei uma. A força do item C, vou colocar ela aqui do ladinho, é tipo um atritinho, né? É tipo um atritinho. Ó, é tipo um atritinho, ó. Tá bom? Lembrando que trabalho é força, deslocamento, cosseno θ. Bom? Quanto que vai dar o trabalho no item A, gente? A força é 10. Alô, alô. A força é 10. A força é 10. O deslocamento é 2. Então aqui fica W igual a 10 vezes 2 vezes o cosseno de 60, que é meio. O trabalho vai dar 10 joules. Explica para mim o que significa dizer que o trabalho de uma força deu 10 joules. O que isso quer dizer? Hum? Não? O que quer dizer? Deu 10 joules só? Sim, só isso. Eu acho que tem mais uma coisinha. A energia ainda não está muito legal. Eu queria que vocês fossem mais específicos. Porque trabalho não é qualquer energia, entende? Ah, 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 útil, mas. Hum, hum, hum. Qual que é o nome dessa porra? Não, caralho. O trabalho é a variação da energia. Sim. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Vamos lá. Daqui para cá, variou a energia potencial do corpo? Não, não. Entende qual é o problema? Quando eu falo assim, ele ganhou 10 joules de energia, tá certo, tá certo. Mas eu queria que vocês lembrassem que esta energia não é qualquer, é a cinética. A história é a cinética. Por exemplo, esse aqui ficou 10 joules mais rápido de energia. Ele ganhou 10 joules. Agora aqui, o trabalho deu quanto? 10 vezes 2 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, o trabalho deu 20 joules. Tá bom? Se os dois andaram o mesmo deslocamento, sob a ação da mesma força, porém, esse aqui ganhou mais energia. Por quê? Por causa da direção da força. A maneira com a qual a força foi aplicada
permitiu acelerar mais esse corpo do que esse aqui, tá? Por conta dessa história que eu falei, né, da deslocamento, da força só acelerar o corpo no deslocamento dele, né? Já essa daqui não faz trabalho, né, ó. Essa daqui não faz trabalho, tá? Ô, gente, forças que não fazem trabalho. Vamos lá. Forças que não fazem trabalho, fala o que vier na sua mente aí. Não movimentam o corpo? Será que é isso? Será que uma força centrípeta não movimenta corpo? Acho que ela não. Hã? Não variam a energia. Cinética, né? Boa. Cinética. Forças que não fazem trabalho não variam a energia cinética do corpo. Ou seja, não são capazes de fazer o corpo ir mais rápido nem mais devagar. Mas não tem a ver com movimento, entende? Beleza? Tá? É isso mesmo. Agora, a última das últimas aqui, que eu pulei ela de novo, né? Pulei ela de novo. O atrito é uma força que faz trabalho negativo. Por que que o atrito faz trabalho negativo? Por conta da direção. Ó, no item C, ele coloca o corpo indo para a direita e a tal da força indo para a esquerda. Quando isso acontece, ó, o ângulo é 180 graus, tá? Por isso que a gente, nesse exercício aqui, ó, o trabalho deu negativo aqui, lembra, ó? O trabalho tinha dado negativo aqui na hora que a gente foi calcular, porque eu estava calculando o trabalho do FAT, tá? Então, ó, o trabalho aqui é menos 20. O que que significa dizer que uma força fez trabalho negativo? Ela tirou energia cinética do corpo, tá? No caso do atrito, ele faz o que com a energia? Joga fora, esquenta. Essa energia aqui, gente, negativa, então vamos lá. Isso aqui significa perda de energia cinética. Oi? Não, tá certo. Tá certo. No caso do atrito, tá certo. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão do trabalho negativo, porque a gente tem uma tendência de achar que trabalho negativo é perda de energia. Depende de quem está realizando esse trabalho. Por exemplo, quando o trabalho negativo é feito pelo atrito, você sabe que vai virar calor. Agora, gente, pelo amor de Deus, joga um corpo para cima. Jogou? O corpo está subindo, não tá? A velocidade dele está para cima, não tá? Quem está para baixo? Não é o peso? Se eu calcular o trabalho do peso na subida, ele dá negativo. Ah, então quer dizer que a energia foi dissipada? Não! Qual a diferença do peso para o atrito? O atrito faz trabalho negativo. O peso também pode fazer trabalho negativo, mas qual a diferença deles? O peso é uma força conservativa. Presta muita atenção no que eu estou falando. O peso é uma força conservativa. O que que isso quer dizer? Que ele não vai gastar a energia do corpo. Quando você joga um corpo para cima, o peso está fazendo o trabalho negativo, certo? Mas o que que ele está fazendo nesse momento? Ele está pegando energia potencial, desculpa, a cinética, tirando ela do corpo e fazendo o que com ela? Potencial. Então o peso não joga energia fora. Existem forças que fazem trabalhos negativos sem jogar a energia fora. O peso é uma delas. O atrito não. O atrito, ele vai jogar a força literalmente fora, por isso que esquenta, tá? Então veja, uma coisa muito importante para você anotar aí. Observação. Trabalho de força negativo. Quando você calcular o trabalho de uma força e ele der negativo, você tem que se perguntar que força é essa. Por quê? Se for um atrito da vida, é uma força dissipativa. Então, o que que o exercício não? O que que a força dele fez? Simplesmente tirou energia do corpo e dissipou. Foi aquilo que o Fabrício falou. Dissipou. Então, energia dissipada. Por isso que no problema que a gente acabou de fazer aqui, ó, o corpo para, né?
o corpo parou. O atrito foi tirando energia dele e ele foi parando. Tá? Agora, se for uma força como, por exemplo, o peso, você quer ver outra força que converte energia? Força elástica. Oi, é um atrito. Sim. Por que, que o bico do ônibus espacial tem uma camada de térmica? Para quando ele entrar, ele não torra. Né? A resistência do ar é uma força dissipativa também, ela esquenta. O peso é diferente, porque o peso ele transforma energia cinética em potencial. Então, tipo assim, quando o peso estiver fazendo o trabalho negativo, não quer dizer que que a energia está indo embora. A força elástica é a mesma coisa, e a força elétrica também, tá? E a força elétrica. O que que essas forças fazem? Elas não dissipam energia, elas convertem energia. Energia convertida em potencial. Tá bom, gente? Muito importante isso aqui, ó. Como em termos de situação de trabalho negativo. Próxima questão. Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá. Eu nem sei onde eu devo ficar agora mais. Bom, próxima questão. Um pequeno bloco de peso 8 newtons desloca-se numa mesa horizontal, passando da posição A à posição B, sob a ação de uma força horizontal de 10 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, né, a mesma coisa, dinâmico entre o bloco e a mesa vale 0,50. Determine os trabalhos das forças F, peso, não, F fat, peso e normal no deslocamento de A para B. Vamos lá, gente. Agora a gente vai usar o exercício 2 para fazer uma outra discussão. Pronto. Ó, ele deu o corpinho está se deslocando de A para B, então o deslocamento dele está no sentido da esquerda para a direita, e aí eu tenho quatro forças agindo nele: o F, o fat, o peso e a normal, tá bom? Ele deu o F, vale 10, se não me engano, né? Ele deu o coeficiente de atrito, deu o peso, tá? Beleza. Agora eu quero calcular todos os trabalhos. Gente, tem dois trabalhos aqui que a gente não precisa nem perder tempo calculando. O peso não realiza trabalho, por quê? Porque ele está na perpendicular do deslocamento. Ó, forças que estão na perpendicular dos deslocamentos não fazem trabalho. Então, aqui, eu já tenho de cara que o trabalho do peso vale zero e que o trabalho da normal também vale zero. Os dois pelo mesmo motivo. Tá bom? Já a força. Gente, essa força aqui, ó, ela faz trabalho positivo, tá? Então vamos calcular o trabalho dela. Trabalho da força igual a força deslocamento vezes o cosseno de zero.
Trabalho da força é 10. Qual que é o deslocamento? 1,5? 1,5 vezes. O cosseno de zero de novo, né? 1. Então vai dar 15 joules. 15 joules mais rápido. Por que que é zero? Porque elas são forças que estão perpendiculares a deslocamentos. Tá? Beleza? Agora falta só o trabalho do FAT. Do FAT. Que é FAT vezes deslocamento vezes cosseno de 180. Que eu vou ter que abrir, hein? O que que é FAT? Mi normal. Toda vez que aparece o trabalho do FAT, a gente tem que abrir ele, tá, gente? Ó, trabalho do FAT vai ficar Mi vezes a normal vezes o deslocamento negativo, por causa do cosseno de 180 graus. Já tínhamos discutido ali também, né? Ah, força de atrito, força dissipativa, trabalho negativo, tá? Gente, matematicamente, o que que garante que o FAT dê sempre negativo? O ângulo. Como você vai colocar sempre 180 graus aqui, vai dar sempre menos 1, tá? W FAT. W do FAT vai ser, o coeficiente vale 0,5. Ô, gente, a normal é igual ao peso. Ele deu o peso aí. 8 newtons, se não me engano. Vezes 1,5, que é o deslocamento dele. Tá bom? 1,5 vezes 8 dá 12. 12 vezes meio dá 6. Então, o W do FAT é menos 6 joules. Tá ali. Gente, observando os trabalhos, o corpo chegou no ponto B com uma velocidade maior, menor ou igual à do A? Maior, 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 maior. Não. Desculpa. Eu perguntei o seguinte: se o corpo vai do ponto A até o ponto B, eu quero saber se quando ele chega no ponto B, a velocidade dele é maior, menor ou igual à do ponto A. Maior. Por que que é maior? Porque o trabalho da força total é positivo. Gente, quanto deu o trabalho da força total? O W da força resultante. É aqui que eu quero que vocês entendam. O que que o teorema da energia cinética fala? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Quando eu perguntei para vocês se o corpo vai chegar lá com uma velocidade maior ou menor, o que eu estava querendo que vocês usassem era isso aqui, ó. Então vamos lá. O que que o teorema da energia cinética nos afirma? Que o trabalho da força. Agora, o que significa, na real, trabalho da força resultante? O que que significa isso, gente? Cada força está fazendo um trabalho, não tá? Pá, 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 pá. Soma tudo. Então, sabe o que é o trabalho da força resultante? É o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho do FAT, mais o trabalho da força. Tudo isso é igual à energia cinética final, menos energia cinética inicial. Pensa comigo aqui, ó. Tá bom? Eu estou desenvolvendo o teorema só para a gente entender. Porque sabe por quê, gente?
Muita gente olhou só para esse trabalho aqui, ó, quando respondeu. Acho que a maioria de vocês olhou só para esse, talvez. Porque olha só, esse aqui vale zero. Tchau. Então você tem uma força que não, não cheira nem fede, como diz o ditado. Tipo assim, ela não dá energia nem tira. A normal também. Não dá nem tira a cinética. O que, que o atrito fez? Tirou 6. E o que, que a força F fez? Deu 15. Então, gente, quanto que deu o trabalho total? O trabalho total deu positivo. O trabalho da força resultante, que seria todos os trabalhos juntos, deu 9. Se o trabalho da força resultante deu 9, ou seja, a variação da energia cinética é 9. Entenderam? Ó, variação da energia cinética positiva. Se a variação da energia cinética ficou positiva, o trabalho deu positivo, né, o trabalho de todas as forças juntos, quer dizer que o corpo ganhou velocidade. Tá? Para você saber se um corpo ficou mais rápido ou mais devagar, você tem que olhar para todos os trabalhos. Tá? Veja quais são as forças que estão atuando no corpo. Calcula o trabalho de cada uma. Soma tudo. Aí você pode dizer se o corpo aumentou. Porque não é porque o corpo tem atrito, gente, que ele está necessariamente freando. É diferente você dizer assim, ó, o corpo tem atrito como força resultante. Aí tudo bem. Agora você fala assim, o corpo tem atrito, por isso ele está desacelerando? Não necessariamente. Esse corpo aqui, ó, ele tem atrito, mas ele também tem uma força que leva ele para frente. Se eu computar as duas juntas, os trabalhos que cada uma faz no corpo, né? Ele acaba ganhando energia, tá? Tá, pode falar. Sim, sim, sim. É porque aquele atrito é o estático, né? Quando que isso acontece, ô Matheus? Quando a roda não está patinando. Para o carro andar, ele tem que ter aderência, não tem? Então, imagina, é que esse atrito, você sabe que essa discussão foi boa também lá na outra turma. O exemplo do carro, ele é legal pelo seguinte, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui do meu carrinho. Porque quando a gente pensa em atrito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é força dissipada, né? Só que vamos lembrar a história do atrito que faz o pneu do carro andar para frente. Lembra que a gente estuda lá na aula de atrito que tem dois atritos? O estático e o cinético. O atrito estático é o atrito que você usa para andar no chão. Então você empurra o chão para trás e, como ação e reação, ele te empurra para frente. Esse atrito que faz a gente andar para frente é o mesmo atrito que o carro anda. Então imagina um problema onde você tem a seguinte situação. Você tem um carro andando para a direita com uma certa velocidade. O que está fazendo o carro andar para a direita? O atrito que o chão gera nos próprios pneus do carro. Então, imagina que o carro tem atrito nas quatro rodas. É como se você tivesse quatro forças agindo no carro para frente. Por exemplo, eu ando com os meus dois pés. Só que pode perceber, cada vez que você está com um pé empurrando o chão para trás, o outro não está. Então você está fazendo isso, ó. Você empurra o chão para trás com esse, depois empurra com esse. Então é como se você tivesse um FAT agindo. Num carro que tem tração, por exemplo, em quatro rodas, é como se você tivesse as quatro rodas empurrando o chão para trás. Então, se as quatro rodas empurram o chão para trás, ele empurra ele para frente. Tá, beleza. Então, esse atrito aqui é um atrito estático. Tá? Se esse atrito é estático, ele está a favor do deslocamento. Então, eu posso dizer que o trabalho dele é igual ao FAT estático vezes o deslocamento vezes o cosseno de
Zero. Claro que numa situação como essa, por exemplo, se o problema envolvesse esse tipo de situação, ele teria que te dar um atrito estático, ou ele teria que te dar o coeficiente de atrito para você calcular esse atrito. Tá? Mas o que é fato é assim, o que eu queria discutir é o seguinte: esse atrito ele faz o corpo andar para mais rápido. O trabalho dele é positivo. Tá. Só que a gente sabe que existe a força de resistência do ar. A força de resistência do ar. Certo? Essa força de resistência do ar pode ser considerada também um atrito, igual um FAT. Só que esse FAT, ele é um FAT o quê? Cinético. Por quê? Porque ele vai contra o movimento do carro. É como se o ar estivesse esfregando no carro. Muito bem. Esse atrito vai ter um trabalho negativo. O trabalho da força de resistência é força de resistência vezes um deslocamento vezes o cosseno de 180. Só que acontece o seguinte, gente, esse atrito aqui não é um atrito tipo μ vezes a normal. Não é um atrito. Esse atrito aqui é um atrito do ar. Do ar. Do ar. Provocado pelo ar. Tudo bem? Beleza? Bom, agora, vamos lá, vamos continuar a história. Imagine um carro andando numa pista, tipo, vamos supor, o carro vai fazer um teste de velocidade. Tipo, qual é o máximo de velocidade que esse carro consegue atingir? Então, o piloto de teste está lá dentro do carro, tem uma pista enorme, uma pista plana, tá? O mais lisa possível para não ter lombada, para não ter problema de segurança, e o carro vai atingir uma velocidade máxima, tá? O que acontece quando o carro está numa velocidade máxima? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, gente. O motor não está dando energia para o carro? Essa energia, ela vem do motor. Porque assim, o motor é que faz a roda girar. Quanto mais rápida a roda gira, mais ele acelera. Então, no final das contas, quem está transferindo energia para o sistema é o próprio motor. Muito bem. Se o motor está transferindo energia, por que o carro não acelera infinitamente? O motor está transferindo energia para o carro, transferindo, ele devia acelerar infinitamente. Só que nós temos a força de resistência do ar. Porque o que acontece com as forças de resistência de ar, gente? Quanto mais rápido você está, mais ela te segura. Por exemplo, eu estou andando aqui no ar. Eu estou sentindo o ventinho na minha cara. Agora, faz isso a 300 por hora. O atrito da resistência, ele cresce com a velocidade. Então, esse atrito aqui, o que vai acontecer? Essa força aqui, ela vai fazer o corpo ficar cada vez mais rápido. Só que essa força aqui vai tirar a energia do carro. Então você tem uma força que dá energia, essa força aqui aumenta a energia cinética. E essa daqui faz o quê? Diminui a energia cinética. O problema é o seguinte: vai chegar uma hora em que o carro vai estar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que esses dois trabalhos se igualam. No limite. O que acontece a partir desse momento? O carro está na velocidade máxima. Não tem mais como. Mas não dá para acelerar mais. Ele está tentando. O problema é que quanto mais rápido ele vai, mais perda ele tem também. Isso acontece com o paraquedista. Só que no caso do paraquedista é o trabalho do peso, né? Quando o paraquedista está caindo, quem está dando energia para ele é o peso. Só que quando ele está caindo, e na vida real a gente tem atrito, quanto mais rápido ele cai, maior é o trabalho da resistência. Então vai chegar um momento em que o trabalho do peso fica igual ao trabalho da resistência. Nesse momento é como se você tivesse no corpo alguém dando energia, alguém tirando, alguém dando.
exatamente na mesma rapidez. Portanto, o corpo passa a ter uma velocidade constante. Oi, exatamente. Velocidade constante. Tá? É a velocidade limite, é a velocidade terminal, coisa dessa natureza. Tá? Não é porque um sistema tem atrito que ele perde energia. Isso vai depender da situação, né? Aonde? Que caso? Não, não, ó. Ganhou, ganhou. Ele fez dois trabalhos, o positivo e o negativo. A soma dos dois deu mais. Ó, variação de energia cinética positiva. Exatamente. O que ele ganhou foi maior do que o que ele perdeu. Por isso que eu disse, não é porque tem atrito que o corpo vai desacelerar. Você tem que ver o que está acontecendo no cômputo geral. Aqui tem atrito dos dois tipos. Aqui é bizarro, né? Um exemplo bem específico. Eu tenho um atrito que leva ele para frente, que é o atrito estático. Eu tenho um atrito que segura ele, que não é bem um cinético, mas é um atrito que segura. E aqui eu tenho os dois iguais, na velocidade limite. Tá? Isso aqui também vale para paraquedista, tá? Vale para paraquedas. Só que no paraquedas, gente, o que, que você tem na velocidade limite? Na velocidade limite, o trabalho do peso fica igual ao trabalho da força de resistência. Tá? Oi. Aham. Se ele pedir para calcular, sim. Depende, né? Ele pode falar, calcule o trabalho de cada roda. Aí fica quatro vezes. Aí duas. Só duas. Exatamente. Tá? Tudo bem, pessoal? Por que, que se eu passar uma corrente elétrica numa lâmpada, ela esquenta? Nossa, do nada, Danilo. Caralho. É, do nada. Então explica para mim o efeito Joule com essa aula. Explica para mim o efeito Joule com essa aula. A pergunta é a seguinte: por que que quando passa a corrente elétrica num resistor ele esquenta? Aí o Matheus virou e falou: efeito Joule. Então explica para mim o que é o efeito Joule. Vamos pensar. Quer ver? Isso aqui é uma observação no meio da aula de exercício, tá? Ó. Imagina um fio elétrico, tá? Ligado na tomada. Ó, por que resistores esquentam? Por que resistores esquentam? Vamos pensar então no efeito Joule. De maneira geral, o que é o efeito Joule? É basicamente a dissipação de um tipo de energia. Essa dissipação, ela vem quando eu falo em dissipar na mecânica, isso que é uma coisa importante. Nós estamos falando de calor. Na mecânica, calor não é uma energia útil. Na verdade, na mecânica, a única energia útil é a cinética. É a energia que faz as coisas andarem. Se uma energia não é útil, das duas, uma. Ou ela está guardada, potencial, ou ela está dissipada, calor. Simples assim. Então pensa assim, ó. O que faz o resistor esquentar é a corrente elétrica, certo? Só que para pensar um pouquinho, gente. Microscopicamente, o que, que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um elétron, é um corpo, com uma velocidade e tem alguém acelerando ele. Quem está acelerando ele? Uma força elétrica. Essa força elétrica, ela é dada pela tomada. Tomada, ela tem um polo negativo e um polo positivo.
Então, quando você liga uma coisa num fio, pessoal, o que você está fazendo é dando para o fio um campo elétrico. É dando para o fio um campo elétrico. E aí os elétrons começam a se movimentar exatamente como a gente está vendo ali. Então você vai ter no elétron duas forças agindo. Uma força elétrica, PEL, aqui é força elétrica, tá? Não é elástica. E você vai ter um atrito. Porque, gente, os elétrons não estão andando no vácuo. Os elétrons estão andando dentro de uma estrutura metálica. Você tem um monte de átomo aqui. Sabe quando você, por exemplo, resolve que você quer ir embora do meio do show, no meio da balada, você vai ter que passar por um monte de gente? É o que o elétron faz. E ele vai sendo literalmente empurrado. Empurrado por quem? Pelo campo elétrico. Do mesmo jeito que a gravidade te empurra para baixo. Aí o que, que acontece? Você vai ter um trabalho da força elétrica, que é positivo, tudo bem? A força elétrica vai empurrar ele para lá. Então ela vai tentar acelerar o elétron. E contra isso eu tenho o trabalho do FAT, que é negativo. Esse trabalho é o efeito Joule. É o efeito Joule. Que foi descrito pelo Joule pela primeira vez, né? Tá? Então, o que é o efeito Joule, na verdade? É uma parte da energia elétrica que está sendo dissipada na forma de calor. Claro que para a eletricidade, calor é importante, que você pode usar no chuveiro, né? Mas entende que, do ponto de vista da mecânica, essa energia é perdida. Tá? Beleza? Oi. Por isso que. Não, a DDP é uma outra questão. A DDP é a diferença de energia que a carga vai ter ao sair daqui para cá. Isso é DDP. Quando você fala, por exemplo, quando você fala assim lá na elétrica, DDP é 120 volts. Não sei se vocês lembram, mas volt é joule por coulomb. Coulomb. Tipo, ele está dizendo assim, cada coulomb de carga que atravessar isso aqui está levando 110 joules de energia. Isso é a DDP. O efeito Joule faz com isso? Torra, queima. Isso é chamado de queda de tensão. Toda vez que o elétron passa por um resistor, ele tem uma queda de tensão. Por quê? Porque ele perdeu energia. Tá? A gente vai aprender isso, a mexer isso na eletricidade. Tá? A eletricidade que a gente estuda, pessoal, ela é toda baseada na mecânica. Toda essa parte de Uri, é tudo baseado a partir da mecânica. Tá? Engana-se quem acha que a eletricidade é uma área fora da mecânica. Não é. É eletrodinâmica. O bagulho, eletrodinâmica. Tá? Só para a gente pensar um pouquinho, né, um pouco mais fora da caixinha. Tá? Vamos fazer o próximo? Dá tempo? Deixa eu ver aqui. Como é que nós estamos? Ah, que pena. Então é isso. Vamos tomar café. A gente não começou termodinâmica, né? Começou já? Tá. Dinâmica. Opa.